Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima aula. Essa é a nossa última aula da segunda etapa do RED, da disciplina de Química, para os cursos de Controle Ambiental, Administração e Informática. Bom, vamos lá. Continuando ainda dentro do capítulo 7 do livro de vocês, certo? Agora nós vamos estudar ainda, continuando em relação aos átomos, agora os estados energéticos dos elétrons. Lembrando que nós já vimos a composição dos átomos, que ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, certo? E agora a gente vai estudar esse mecanismo dos elétrons agora, parte de distribuição eletrônica, números quânticos e as outras informações que são pertinentes ao currículo de vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós estudamos os modelos atômicos anteriores, certo? Chegamos até o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é aquele modelo planetário, onde eu tenho o núcleo, certo? Com as partículas positivas e neutras, onde concentra a maior parte da massa do átomo, e os elétrons em volta desse núcleo. Porém, esse modelo, ele tem uma limitação. Qual que é a limitação dele? O Rutherford não conseguiu explicar como que esses elétrons estavam em volta desse núcleo, elétrons negativo, o núcleo positivo, e que esses elétrons não eram atraídos para esse núcleo. Isso era uma limitação do modelo. Por quê? Porque a física clássica, ela diz que toda partícula elétrica em movimento circular, como seria no caso dos elétrons, está constantemente emitindo energia. Então, o elétron, ele segue, ele libera essa energia e, com o tempo, ele ia se chocar com o núcleo. E isso não acontece. Então, tinha que ter uma explicação para que esse elétron não se chocasse diretamente com o núcleo. Isso era uma limitação do modelo de Rutherford. Foi aí que surgiu o modelo de Bohr, para complementar o modelo de Rutherford. Bom, mas antes de detalhar essa questão do modelo, nós temos que fazer uma breve leitura aqui em relação a ondas. O que quer dizer uma onda, por exemplo? Então, vamos lá, ondas, pessoal, olhando aqui a nossa figura, nossa gravura aqui, nós temos aqui como se fosse a onda do rio, a onda do mar, certo? E essas ondas aqui, elas têm uma frequência e um comprimento de onda. Isso é importante para a gente estudar isso na química e, posteriormente, quando vocês forem estudar dentro da física também. Bom, aqui dentro da química, a gente vai ver bem superficial esses conceitos de onda, estudo de mecânica ondulatória e etc. Bom, primeiro passo, o que é um comprimento de onda? Quando vocês virem esse símbolo aqui, que é chamado de lambda, certo? Que indica comprimento da onda, a onda comprimento, ela é dada aqui, no ponto 1, por exemplo, até o ponto 2. Essa distância entre as duas cristas é chamada de comprimento de onda, e é dado por lambda. Agora, a frequência, certo? A frequência é a quantidade de ondas, por exemplo, que passa, nesse caso aqui, nesse ancoradouro, certo? Por uma unidade de tempo. Isso é dado por frequência. Então, são quantas ondas que passam ali num ponto fixo. Isso é frequência, beleza? E velocidade é a velocidade de propagação em relação a metros por minuto. Beleza? Isso é ondas. Mas qual que é importante a gente estudar essa denominação de ondas para dentro da química? Por quê? Porque nós vamos entrar nas chamadas ondas eletromagnéticas, pessoal. O que são ondas eletromagnéticas? Nós temos, assim, um espectro eletromagnético muito vasto, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a onda que nós vamos estudar, que eu estou querendo falar aqui agora, é a luz, certo? Que é a luz branca. Então, essa luz que vem do Sol, por exemplo, se você colocar em um prisma, olha essa figura aqui. Essa figura não é a capa do álbum do Pink Floyd, certo? Mas é um prisma, onde eu tenho aqui uma pirâmide, né? E essa luz branca, quando ela bate no prisma, ela se fragmenta em algumas cores aqui, como acontece com o arco-íris. Então, esse processo inverso, talvez vocês já tenham visto em algum laboratório de física ou na televisão, que é chamado de disco de Newton. O que é o disco de Newton? É um disco com todas as cores que a gente chama de espectro visível, certo? E quando você gira ele muito rápido, fica branco, certo? É o contrário. Então, a luz branca, a decomposição dela, nós temos o que nós chamamos de espectro luminoso. Bom, por que é importante isso, pessoal? Porque nós temos que entender que a luz, ela é uma onda eletromagnética, certo? Que ela tem uma frequência e um comprimento de onda diferente. Então, eu pergunto para vocês, qual que é a diferença, então,
entre uma cor e outra, certo? Por exemplo, a diferença entre o verde, o amarelo, o vermelho. Essa diferença está no comprimento de onda, certo? Então, por exemplo, a luz do semáforo lá, que é vermelho, amarelo e verde. O verde, por exemplo, é 530 nanômetros, o tamanho de uma onda, de uma crista até a outra, certo? O amarelo já é 580 nanômetros. E o vermelho já está na faixa de 700 nanômetros, certo? Então, isso diferencia o tamanho de uma onda, automaticamente modifica a sua frequência e a sua velocidade de propagação. Então, isso é a diferença das cores. Bom, esse espectro aqui, pessoal, é o chamado espectro eletromagnético. Eu gosto sempre de mostrar ele, por quê? Porque aqui, ó, tem quase todas as nossas ondas eletromagnéticas que a gente conhece. Por exemplo, olha aqui. Aqui em cima, eu tenho o comprimento da onda, dado em lambda, certo? E aqui embaixo, a frequência, dada em hertz. Se vocês observarem, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, tá vendo? Então, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma onda que tem um comprimento muito longo, a frequência dela é pequena, certo? Agora, se eu tenho uma onda que ela é um comprimento de onda maior, menor, certo? Ou seja, ela replica mais vezes, a sua frequência é maior, beleza? Então, por exemplo, ondas de rádio aqui. Então, elas são ondas com comprimento de onda muito grande e uma frequência baixa, certo? E aqui, por exemplo, os raios cósmicos, os raios gamas, que são produzidos em reações nucleares, raio-x, já tem um comprimento de onda muito baixo, pequeno, e uma frequência muito alta, certo? O que é importante aqui, tá vendo? Essa luz visível aqui, esse detalhe, esse filete aqui, isso, pessoal, é chamado de luz visível. É o que nós conseguimos enxergar no nosso dia a dia. A luz vermelha, azul, verde, violeta. Então, isso daqui é dentro de todo o espectro eletromagnético, somente isso aqui, essa faixa aqui, que vai de 400 a 780 nanômetros aproximadamente, é o que nós conseguimos enxergar. Beleza? Bom, continuando dentro do modelo de Rutherford. Então, o que acontece, pessoal? Por que o elétron, que estava ali em volta do núcleo, ele não se chocava com o seu núcleo positivo? Bom, o detalhe, pessoal, é porque Bohr, certo? Seguindo ali as teorias de Max Planck, ele disse o quê? Que o elétron, para ele sair de uma camada para outra, de um nível para outro, ele tinha que receber um pacote de energia, certo? Se ele não recebesse aquele pacote de energia ali, ele não iria sair da onde ele estava, da sua zona de conforto, digamos assim, da sua camada, que é chamada de órbita estacionária, beleza? Então, para que um elétron saia da sua órbita ali, ele precisa receber aquele pacote. Se ele receber um pouquinho menos, ele não vai para a próxima. Se ele receber um pouquinho mais, ele vai, só que ele não vai pular outra, certo? Então, o elétron, ele só sai da sua órbita estacionária se ele receber esse pacote de energia, beleza? Se ele não receber, pessoal, ele vai continuar na sua órbita estacionária sem ganhar e sem perder energia, beleza? Por isso que ele não se choca com o núcleo. Bom, exatamente isso aqui, ó. Aqui eu tenho um núcleo de carga positiva, certo? E aqui eu tenho um elétron que está circundando esse núcleo de carga negativa. Vamos supor, eu dei um pacote de energia, certo? Um quanto, que é chamado de quanto de energia para este elétron, e ele teve capacidade agora de saltar para o nível superior. Então, agora, ele saiu do seu nível aqui, que é chamado de órbita estacionária, recebeu esse pacote e saltou. Aqui, então, ele saltou para essa camada superior. Só que, pessoal, detalhe, o elétron, ele vai voltar para a sua órbita estacionária, porque ali é a órbita de origem dele. Então, ele recebeu esse fóton, esse quantidade, esse quanto de energia, certo? Saltou. Só que depois ele vai retornar para a sua camada original. Quando ele retorna, ele libera essa energia que ele recebeu, certo? Que é chamado de fóton. Então, quando ele libera essa energia, é a energia que é liberada na hora aqui da liberação da energia que ele recebeu, que é chamado de fóton, beleza? Então, por exemplo, olha aqui, isso, pessoal, depende da quantidade de energia que ele recebe. Vamos olhar aqui essa configuração desse átomo, que é um átomo que possui 4 camadas. Eu tenho o núcleo aqui no centro,
certo? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Observem aqui. Se ele receber uma determinada energia e sair aqui da camada 1 para a camada 2, olha só aqui, a cor é vermelha, que tem um comprimento de onda alto, certo? Longe, olha aqui o comprimento de onda longe, e é longo, né? E uma frequência baixa, olha só o tamanho das ondas, frequência baixa. Agora, se este mesmo elétron que estava na camada 1 saltar para a camada 3, olha esse azulzinho mais claro aqui, ele já está fazendo o quê? Diminuindo o comprimento de onda, certo? E aumentando a sua frequência. Olha só, a energia já é maior, ele já é um azul mais claro, tá vendo? E se esse elétron que está aqui na camada 1 absorve mais energia e salta direto para a camada 4, olha só, ele é um azul mais escuro, e olha o comprimento de onda, comparando com esse primeiro. Ele é bem menor, o comprimento de onda, e a frequência dele, olha só, é muito mais rápido. Então, ele é muito mais energético, quer dizer que ele recebeu ali pacotes de energia maior, certo? Então, essa energia que ele recebe está ligada diretamente a esse fóton de energia que ele libera, beleza? Bom, por que nós estamos falando desse modelo, pessoal? Para a gente chegar nas camadas eletrônicas, que é o que interessa para a gente agora, para finalizar esse primeiro bimestre. A gente vai chegar nas camadas eletrônicas e na distribuição de Linus-Pauling, certo? Que é aquela 1S2, 2S2. Alguns de vocês talvez já tenham visto essa distribuição ali mais superficialmente no nono ano. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o átomo, pessoal, ele é dividido em até 7 camadas. Então, aqui, quais são essas camadas? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou também pode ser chamadas de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, beleza? Detalhe, essas camadas, elas têm um limite máximo de elétrons. Por exemplo, na camada K, no máximo 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18, camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18 e camada Q, 2. Então, se vocês observarem aqui na figura ao lado, eu tenho o átomo, aqui, a representação, o núcleo e as camadas. Olha, camada K no máximo 2, máximo 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Certo? Então, esse esquema é muito importante para vocês entenderem a distribuição eletrônica de um átomo. Bom, para a gente fechar essa questão de distribuição eletrônica aqui, antes da gente entrar nos números quânticos, que a gente vai ver daqui a pouco, é importante a gente ter, na nossa concepção, 2 princípios. Um é o princípio chamado princípio da dualidade, ou de Broglie, certo? O que ele quer dizer isso, pessoal? Para a gente entender, o que vocês precisam entender é algo bem simples. Que como nós já comentamos, essas observações experimentais e cálculos dos cientistas levaram-se a novas conclusões. Então, verificou-se que o elétron, ele se comporta como partícula, ora como onda, certo? Nós vimos lá, ele pode se comportar como partícula e também como onda. Então, isso é chamado de princípio da dualidade. Então, se alguém perguntar para vocês, o que é o princípio da dualidade? É o comportamento que o elétron pode ter como partícula, ora como onda. Ou seja, uma hora ele pode ter um comportamento de partícula, que tem a massa ali, ou ele pode ter um comportamento como onda, que ele tem ali frequência e comprimento de onda. Beleza? Bom, um outro princípio é chamado do princípio da incerteza, ou princípio de Heisenberg. Por que isso é importante, pessoal, vocês saberem? Esse princípio da incerteza quer dizer que a gente não pode determinar com precisão, certo? A posição e a velocidade de um elétron. Isso é chamado de princípio da incerteza, beleza? O que nós podemos determinar é uma região ao redor do núcleo onde há uma máxima probabilidade de se encontrar um elétron, certo? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia agora, qual que é a probabilidade, aonde seria a probabilidade de eu encontrar vocês? Seria na residência de vocês, em isolamento, certo? Então, assim, é uma região, mas eu não posso afirmar com certeza, por exemplo, em qual cômodo do seu quarto, da sua casa que você se encontra. Então, o que eu posso falar é o quê? Não, a maior probabilidade de encontrar é na sua casa. A mesma coisa do elétron. O orbital, que a gente vai ver daqui a pouco, esse orbital é o quê? A região do espaço ao redor do núcleo, onde é máxima a probabilidade de encontrar esse determinado elétron, beleza? Bom,
Aqui, pessoal, a gente entra nas camadas e subcamadas, ou níveis e subníveis, certo? Olha só, a camada 1, ela é um subnível, um S. Camada 2, já tenho 2S, 2P. Camada 3, 2S, 3P, 3D. 4, 4S, 4P, 4D, 4F, certo? Esses S, P, D e F são chamados de subníveis. Esse diagrama é chamado de diagrama energético, certo? Aqui, então, beleza. Níveis de energias são as camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Essas camadas também são chamadas de número quântico principal, ou seja, um número inteiro que varia de 1 até 7, beleza? Subníveis energéticos, pessoal, são os subníveis, as subdivisões dentro dessas camadas. Vamos imaginar um prédio. Um prédio, eu tenho ali, sei lá, 7 andares no prédio. Cada andar desse é o número quântico principal, é a camada. Cada subdivisões dentro desse andar, dessa camada, são os subníveis, certo? Então, ali eu tenho um andar com vários apartamentos. Esses apartamentos ali são os subníveis, beleza? Que é chamado de número quântico secundário, beleza? Então, isso é os subníveis, que ele é S, P, D e F. Mas quais são esses valores para esses subníveis, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui, ó, esses são os subníveis. Essas caixinhas aqui, pessoal, que vocês estão vendo, o quadradinho aqui no S tem um 0. No P, que é essa segunda aqui, vai de -1, 0 a +1, certo? Aqui, no D, -2, -1, 0, +1 e +2. Isso daqui é o subnível D. O subnível F vai de -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, essas caixinhas são os orbitais, certo? Então, o S tem 1 orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7 orbitais, beleza? Esses números que estão dentro dessas caixinhas são chamados números quânticos magnéticos, que ele indica o orbital que o elétron está. Bom, aqui, que é o número quântico magnético, neste caso aqui é para um subnível F, que ele varia de -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3, beleza? Aqui, o quarto e último número quântico, certo? É chamado número quântico de spin. Então, vamos lá, só para fazer uma recapitulação. Número quântico principal, que são as camadas, que vai de 1 a 7. Número quântico secundário são os orbitais, são os subníveis, que é o S, o P, o D e o F, que é 0, 1, 2 e 3. O magnético são os orbitais, certo? Porque aí vai variar de 0, se for o S, o P de -1, 0 e +1, certo? O D, -2, -1, 0, +1, +2. E se for F, pode variar -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Beleza? Tudo isso tem no material de vocês aí, dá para vocês irem acompanhando com bastante detalhe, bastante cautela. E o último número quântico é o número quântico de spin, certo? O de spin, pessoal, na verdade, ele indica a rotação, o sentido que orbitar. Então, um comportamento máximo de 2 elétrons, né? Então, vamos lá. A explicação é o seguinte: os elétrons podem girar no mesmo sentido ou sentidos opostos. Então, olha aqui. Esse é orbital aqui, esse elétron, ele está girando nesse sentido, aqui, tá vendo? Certo? E aqui o mesmo sentido. Então, os dois elétrons dentro do mesmo orbital estão girando para o mesmo sentido. Em compensação, nesse outro exemplo aqui, eles estão girando em sentidos opostos. Então, como que a gente representa isso no papel, pessoal? Com o símbolo de mais meio e menos meio. O que que isso indica? É bem simples, vamos lá. Quando vocês forem fazer a distribuição dentro dos orbitais, ali, dentro daquelas caixinhas, vocês têm que levar em consideração se o elétron, que essa setinha, estiver para cima, o número quântico de spin vai ser -meio. Isso é como uma representação apenas, beleza? Por convenção. Se ele estiver para baixo, ele vai ser +meio, certo? Então, quando eu pedir para vocês fazerem algum exercício e me passar os 4 números quânticos, o último número quântico, que é o de spin, se a seta estiver para cima, -meio, se a seta estiver para baixo, +meio.
Bom, aqui eu tenho como identificar os elétrons, certo? Então, aqui, o primeiro elétron para cima, o segundo elétron para baixo. Sempre que eu for representar, pessoal, os números quânticos, o preenchimento dos elétrons, eu tenho que ter a consciência que eu sempre vou colocar todos os elétrons nas caixinhas, nos orbitais para cima, depois eu volto colocando todos para baixo. Isso é chamado regra de Hund, certo? Então, por quê? Para colocar o menor, para ter a menor energia possível dentro do subnível e dentro da camada, beleza? Então, aqui, por exemplo, nesse diagrama, o elétron que está assinalado aqui para cima tem os seguintes números quânticos. Primeiro, número quântico principal 3. Por que 3? Porque é a camada que está aqui. L, que é o número quântico secundário, 1. Por que 1? Porque o subnível é P, certo? Se o subnível é P, o P vale 1, beleza? M, que é o subnível, que é o número quântico magnético, menos 1. Por que menos 1? Porque ele está no primeiro orbital ali que vale menos 1, certo? E o S vale menos meio, por quê? Porque é o primeiro elétron, então ele está para cima. Se é para cima, menos meio. Então, eu consigo ter os 4 números quânticos para esse elétron aqui e eu sei identificar onde ele vai estar, certo? Mas lembrando, detalhe, num átomo não existe 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Sempre pelo menos um número quântico no mesmo átomo, ele tem que ser diferente. Bom, aqui são os estados energéticos, né? Então, aqui, em um mesmo subnível, de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. Isso é chamado regra de Hund. Por exemplo, primeiro elétron, pessoal, olha aqui, ó, para cima, segundo para cima, terceiro para cima. Agora eu retorno no primeiro orbital, preenchendo para baixo. Olha, primeiro para baixo, segundo para baixo, terceiro para baixo, certo? Então, o sexto elétron aqui fica para baixo. Então, eu preencho todos para cima, depois eu retorno no início, preenchendo todos para baixo, beleza? Isso é uma regra, tem que ser feito dessa maneira. Bom, o elétron mais afastado do núcleo é chamado de elétron de valência, que a gente vai estudar lá em ligação química, que é o elétron da camada de valência, e o elétron que é colocado aqui, elétron mais energético, é aquele situado no nível N ou subnível L de maior energia, o que é dado pela soma de N e L. Isso é importante para a gente ver a questão do preenchimento dos elétrons no diagrama de Linus-Pauling. Bom, os exercícios e a revisão de todo esse conteúdo, pessoal, eu vou colocar para vocês no próximo vídeo, certo? Vai ser um vídeo somente para questões de exercício, que a gente vai fazer um pouquinho aqui, que vai ajudar vocês a resolver os exercícios do livro e também os exercícios da lista de atividades que vocês irão me enviar ou no e-mail ou no WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra esse conteúdo do primeiro bimestre, beleza? A gente vai fechar as notas do primeiro bimestre com essas atividades que foram aplicadas na primeira etapa do RED e agora também, com essa na segunda etapa. Beleza? Dúvidas, me mandem mensagem no WhatsApp, no e-mail, da maneira que for. Não fiquem com dúvidas, perguntem. Consultem também os monitores de química, a Débora e o Felipe também. Se tiverem dúvidas, podem procurá-los. Beleza, pessoal? Então, abraço, fiquem com Deus, se cuidem aí novamente, beleza?